Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula sobre redes industriais. Nessa videoaula de hoje eu vou abordar o tema então de modelo TCP/IP. Eu dividi esse conteúdo em duas partes, porque a gente, senão fica muito longo, e a princípio vamos ver então a primeira parte agora. Então, esse conteúdo faz parte da unidade 3 da disciplina de redes industriais, que é sobre redes de uso geral. Então, na videoaula passada a gente viu rede Ethernet. Na videoaula de hoje eu vou abordar os temas, então, modelo TCP/IP, né? Uma visão geral sobre o que é isso. Vamos abordar também sobre o protocolo IP. E para a próxima videoaula vamos abordar, então, os protocolos de transporte TCP e UDP. Ok? Vamos lá. Então, TCP e IP, obviamente, são acrônimos, né? Então, TCP está para Transmission Control Protocol, então protocolo de controle de transmissão, e ele implementa o serviço equivalente à camada de transporte do modelo ISO-OSI. O IP está para Internet Protocol, implementa então protocolo de interredes ou internet. Ele implementa o serviço de equivalente, então, à camada de rede do modelo OSI. Então dá para ver bem isso, né? Então, se vocês já têm noção do que as camadas de transporte de rede do modelo OSI fazem, já vão ter noção clara do que o TCP e o IP fazem. Bom, esse modelo foi a primeira vez definido pelos pesquisadores, então, Cerf e Kahn, em 1974, então é bastante antigo. E ele surgiu da necessidade de uma rede, criação de uma rede, que sobrevivesse a eventuais perdas de hardware, dos elementos que compõem essa rede ou da subrede, mantendo-se em atividade, com conexões ativas de forma dinâmica. Ok? Então já vai ficar clara essa ideia. Então, essa necessidade levou à escolha de uma rede que a gente chama de comutação de pacotes, baseada em uma camada de interligação de redes sem conexão, chamado connectionless. Isso porque o IP tem essa característica. Essa camada de interredes, Internet ou Internetwork, integra toda a arquitetura. Em cima dessa rede de comutação de pacotes, então, há um serviço que garante conexões ativas fim a fim, que é, obviamente, o TCP. Ok? Então, aqui está, então, o modelo TCP se comparado ao modelo ISO-OSI. Vocês podem ver, então, na esquerda o modelo OSI com as 7 camadas, e à direita, então, o modelo TCP/IP, em inglês chamado de TCP/IP Suite, conjunto de protocolos do TCP/IP. Lá é dividido, então, em 4, pode-se dizer, camadas também, A camada mais básica ali é chamada de acesso à rede, depois tem a camada de interredes ou internet, camada de transporte e a camada de aplicação. Vocês podem ver que, inclusive, os tamanhos que eu coloquei ali são parecidos com englobando, então, alguns serviços equivalentes das camadas do modelo ISO-OSI. Então, acesso à rede aqui englobaria os serviços de enlace de dados e física da camada ISO-OSI. Internet, os serviços da camada de rede, transporte, o mesmo nome, e aplicação aqui englobando serviços da camada de sessão, apresentação e aplicação do modelo ISO-OSI. Ok? Então dá para ser feito também, assim como no modelo ISO-OSI, dá para ser feita uma analogia com o serviço de correios, Que, bom, para entregar cartas, então o correio utiliza diversos subsistemas, e subprotocolos, digamos assim, Então tem endereçamento, tem questão de compartilhamento de
de informações, né? Então, essa carta vai para um bairro, vai para um CEP, vai para uma coisa assim. Então, esses endereços, né, eles eles são divididos, né, logicamente, né? Tá? E de acordo com a implementação do serviço de correio tem outras analogias, né? Então, quando a gente coloca uma carta na caixinha de correio, né? Vem um carteiro, então, ou vem uma van, alguma coisa assim para coletar as cartas vão para um centro de distribuição, tá? Depois desse centro de distribuição são coletadas informações, então, de endereçamento, de destino e de origem dessa carta, né? Tá? Colocado no sistema, obviamente, né? E feita uma otimização, então, de como é que vai ser entregue essa carta, tá? Então, estou em todo o caminho, né? Bom, é óbvio que dentro da carta, né, dentro do envelope da carta, né, tem informação que é para o destinatário, né? Então, pode estar sendo pedido alguma coisa dentro dessa mensagem, né, e o que envolve, então, possivelmente uma carta de retorno. Tá? Então, tem essa analogia que pode ser feita com o sistema de correios. Tá? Ainda também tem a capacidade, a gente pode pedir para o correio aqueles avisos de recebimento, que são também informações de transporte, por exemplo, né? Tá? Dá para pedir rastreamento e tal. Tem todas umas questões que a gente pode fazer uma analogia com os sistemas de transporte, de comunicação, né? Tá? Do modelo TCP/IP ou do modelo OSI. Ok? Bom, junto com o modelo TCP/IP, como eu falei, né, existe um conjunto de protocolos, né, que geralmente fazem parte desse modelo TCP/IP, né? Então, aqui então está o modelo TCP/IP de acordo com que foi definido pela primeira vez para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DoD, tá? Então por isso que está ali Internet DoD, né? Tá? Então que seria o Departamento de Defesa, tá? As 4 camadas que eu havia comentado antes, com protocolos que normalmente são utilizados por essas camadas. Aqui vocês veem, então, na parte de aplicação, tá? HTTP, DNS, SMTP, tá? Transporte, os protocolos TCP e UDP, para interredes, IP e ARP, tá? E para network, um exemplo é o Ethernet, poderia ser o Wi-Fi, poderia ser 3G e assim por diante, as configurações que normalmente são utilizadas. Ok? Bom, seguindo. Tá? Então, agora a gente vai falar de cada uma dessas camadas, então, do modelo TCP/IP. Começando pela superior, então, a camada de aplicação. Em contraposição com o modelo OSI, não foram implementadas as camadas de sessão e apresentação, ou seja, ela não tem essa subdivisão. Isso não quer dizer que serviços equivalentes a essas camadas no modelo OSI não possam ser implementados. Tá? Contém todos os protocolos de alto nível que usam TCP/IP. E aí exemplos, o que a gente já viu, né? O HTTP, tem o POP, tem o DNS, tem o SMTP e tem muitos outros, tá? FTP, como eu falei antes, né? SH e assim por diante. Tá? Na camada de transporte, tá? Embora na camada de transporte do modelo TCP/IP seja implícito o uso de TCP, também pode ser utilizado o protocolo UDP, tá? Que também é uma sigla para User Datagram Protocol, então protocolo de datagrama de usuário. Tá? O TCP é usado para serviços orientados a conexões confiáveis, com ordenamento e controle de fluxo. Tá? Já o UDP é exatamente o contrário. É usado para serviços sem conexão, não confiáveis, sem ordenação e que não tenham controle de fluxo. Professor, por que poderia utilizar isso? Tá? Lembrando, né, que todos os serviços de TCP requerem processamento, né, dos nodos envolvidos, tá, dos hosts envolvidos. E esse processamento, né, custa, né, tempo, né, obviamente, né, que isso consome um tempo necessário para todas essas questões de confiabilidade. Se a gente não quiser isso, não quiser toda essa confiabilidade e quiser a coisa mais rápida possível, pode ser utilizado o DP, por exemplo, tá? Que aí não tem esses serviços
e transporta da maneira mais rápida possível. Tá? Bom, todos esses protocolos TCP ou UDP, tá, eles são implementados na entidade de transporte que registra serviço para aplicações através de portas que são virtuais. Tá, então aqui a gente comparando então características do TCP com UDP, tá? Então se a gente for pensar no modelo de conexão fim a fim, né, conexão peer-to-peer virtual, que nem eu havia comentado antes, né, ou host a host virtual, tá? O TCP a gente tem um modelo connection oriented, ou seja, orientado à conexão, ou chamado com conexão. Já o UDP é exatamente o contrário, é connectionless, né, ou sem conexão. Tá? Em termos de confirmação dos segmentos, tá, o TCP faz isso naturalmente, tá? Já o UDP não faz. Tá? Não tem um serviço de confirmação de recebimento. Tá? Características da entrega dos segmentos. Tá? Dá para se dizer que o TCP ele é preciso, ou seja, ele é exato, né? Ele funciona dentro daquilo que ele foi projetado para fazer. Tá? Já o UDP, a característica principal é ser imediato ou rápido. Okay? Em termos de confiabilidade na entrega, o TCP obviamente é confiável, porque implementa todos os serviços que garantem uma certa confiabilidade. Já o UDP, como não implementa nenhum desses serviços, né, dá para dizer que ele é não confiável. Em termos de ordenação dos segmentos, o TCP tem isso intrínseco, o UDP não. Em termos de controle de fluxo de dados, o TCP faz isso e o UDP não. Ok? Só para vocês terem esse comparativo. E na camada interredes, ou internet, tá? Tem a tarefa de permitir então que hosts transmitam pacotes em qualquer rede, seja qual for a estrutura, e garantir que eles trafegam independentemente até o destino. Tá? No momento que foi gerado um pacote, esse pacote tem que ser enviado de forma independente até o destino. O formato do pacote oficial é o IP, é o previsto no protocolo IP, tá? E o roteamento e controle de congestionamento também é uma tarefa dessa camada. Tá? Então, obviamente, né, que o IP tem serviços de roteamento e controle de congestionamento, além do endereçamento lógico. Já na última camada, a camada mais baixa, né, do modelo TCP/IP, é a camada de acesso à rede. Tá? Contém tecnologias ou padrões, tá, que permitem, então, a transmissão e recepção dos pacotes IP, né, encapsulados em quadros. Tá? Seja o formato do quadro que for. Tá? Então, mais comum é utilizar a Ethernet, tá? Mas pode-se utilizar outros formatos, tá? De acordo com a mídia envolvida, então, para transmissão. Tá? Nos sistemas de áreas local, né, área local, de redes de área local, né, os padrões mais utilizados são o Ethernet e o Wi-Fi, o que faz com que o padrão de quadro seja o quadro Ethernet. Nos sistemas de área metropolitana, né, os padrões ADSL e o WiMAX são os mais utilizados. Tá? O WiMAX é o I3E 802.16. A ADSL, creio que vocês conhecem, né? A questão do uso da linha telefônica. Tá? Nos sistemas Wide Area Network, né? Então, para áreas amplas, né? Os padrões SDH sobre cabos elétricos, SONET sobre fibra e os G alguma coisa, né? Por exemplo, 3G, 2G, 4G, 5G hoje, né? Sobre GSM, tá? E também sobre radiofrequência, são os mais utilizados. Então, aqui uma comparativa, então um quadro geral, né? Tá? Sobre a comparação, então, do modelo TCP/IP com o modelo ISO-OSI. Tá? Apesar da semelhança dos serviços especificados no OSI e as implementações do TCP/IP relativos aos nomes, né?
Então, tem camada de rede, tem camada inter-redes no modelo TCP/IP, tem camada de transporte, tem camada de transporte no modelo, nos dois modelos, tem camada de aplicação nos dois modelos, né? Apesar dessas semelhanças, existem muitas diferenças. O modelo OSI, que é uma referência teórica, né? Tem muito bem definidos serviços, interfaces e protocolos de cada camada, o que facilita a programação com conceitos de orientação a objeto, né? Então dá para se utilizar aquele paradigma, então, o POO, tá? Paradigma de orientação a objetos, onde a gente tem então classes, métodos e atributos, tá? Essas classes então podem gerar objetos, né, como vocês sabem, né? O TCP/IP não possui tal definição e os únicos serviços definidos que tem no modelo prático, então, são Send IP Packet e Receive IP Packet. Então, enviar pacote IP e receber pacote IP. Ou seja, o modelo OSI é o que a gente pode dizer melhor encapsulado e possibilita também reutilização e substituição de protocolos de uma forma mais natural, tá? Mas lembrando que ele é um padrão, né? E um modelo de referência, né? Teórico. O modelo OSI, então, veio antes da implementação da maioria dos protocolos, tá? E de comunicação, seja qual for o nível, né? Tá? E ele é como eu estava falando, um modelo teórico. Já o modelo TCP/IP se baseou nas necessidades reais e dos protocolos existentes até no momento da criação e, por consequência, é um modelo prático. A gente tem algumas semelhanças, né? Tá? Mas nem tudo é implementado. Eles implementaram só o que eles achavam que necessário para funcionamento, então, da rede baseada no TCP/IP. Tá? Agora, então, vamos ver mais a fundo sobre o protocolo IP, que é onde, então, é o ponto de partida, né, para esse modelo. Tá? O protocolo IP, então, é usado para a entrega de pacotes, também chamados de datagramas IP. Tá? É usado endereçamento lógico, tá? E roteamento de pacotes. A estrutura do IP ela é hierárquica, tá? Ou seja, tem níveis hierárquicos, tá? Dos elementos envolvidos nas redes e subredes, tá? E essa estrutura segue a topologia lógica de árvore. Tá? Aqui um exemplo, então, dessa estrutura hierárquica que lembra a ideia de topologia no formato de árvore, né? Tá? Então vocês veem aqui, digamos assim, o tronco principal, uma derivação, tá? Que seria um galho, né? E aqui um galho se dividindo em outros subgalhos, né? Tá? Então a gente pode ver então essa hierarquia se a gente olhar de baixo para cima, né? Então esses dois elementos aqui só podem ser interconectados através de um elemento que está no nível acima, né? Tá? Que, digamos assim, é o roteador dessa subrede aqui, tá? Ou o controlador dessa subrede, tá? Já que a gente tem a mesma coisa, né? Só que é só um elemento, né? Então, um elemento ligado a um roteador. Aqui, o nível acima dos primeiros roteadores, né? Esses dois outros roteadores aqui estão ligados a um terceiro roteador que tem mais poderes, digamos assim, porque esses dois aqui estão subordinados, tá? A eles, digamos assim, ok? Então dá para ver a clara estrutura hierárquica. Bom, uma das coisas que o protocolo IP estrutura é o endereçamento lógico, tá? E aí a gente tem mais conhecidos, né, dois endereçamentos possíveis do IP, a versão 4, IPv4, tá? E o IPv6. Vamos começar com o IPv4, que é um pouco mais fácil, tá? E bastante utilizado ainda hoje, mesmo assim. Tá? Então não caiu em desuso o IPv4. Tá aos poucos sendo substituído pelo IP na versão 6, tá? Mas ainda tem bastante utilização o IP versão 4. Tá? Nele, então,
são utilizados 32 bits para endereçamento lógico, tá? O que dá uma possibilidade, então, de uso de 4 trilhões 294 bilhões, né? 4 bilhões 294 milhões 967.296 endereços. Então, se vocês fizerem 2 elevado a 32, vai dar isso aí. Tá? Geralmente a notação ou como é que se escreve o endereço IP, tá? É separado em 4 partes, tá? De acordo com a organização de bytes. Tá? Então, byte mais significativo, depois o segundo byte mais significativo, o terceiro byte mais significativo e o último byte lá que é o menos significativo. Tá? A notação geralmente é em decimal, tá? Então vocês veem aqui, né? Tá? 172, aqui está um byte, né? Tá? Ponto 16, sempre tem o ponto entre eles, tá? Aí tá aqui binário, né? Ponto 254, ponto 1. É óbvio que os valores aqui em decimal vão de 0 a 255, tá? Assim como a gente tem dentro de um byte, né? Ok? Então a notação normalmente é assim no protocolo IP. Tá? Então, se vocês vão procurar, vocês vão ver essa notação para endereços. Tá? Já na versão 6, tá? Em vez de 32 bits, são utilizados 128. Bem mais, né, pessoal? Tá? O pessoal que propôs, então, a versão 6 do IP disse, aos poucos já está começando a ficar pouco o número de IPs disponíveis, né, únicos, né, disponíveis, né, então vão precisar aumentar isso, e eles aumentaram daí bastante, tá? E aí colocaram 128 bits que vai ser utilizado por bastante tempo ainda, porque nessa versão a gente tem 3,403 vezes 10 na 38 possibilidade de endereçamentos únicos. Tá? O IP na versão 6, tá? Ele é escrito na notação hexadecimal, tá? Sempre com 2 bytes juntos, daí depois separando com 2 pontos para os próximos 2 bytes. Então aqui está um exemplo, né? Seria aqui, em vez de 2001, seria 20, né, pessoal? 01, tá? 2 pontos, um separador aqui, né? Então aqui tem 2 bytes. 0D, outro byte, né? B8, outro byte. Né? 2 pontos, AC10, ou AC10, 2 pontos, FE01, 2 pontos 0000, 2 pontos 0000, 2 pontos 0000, 2 pontos 0000, tá? Como vocês estão vendo. Normalmente, tá? No IP na versão 6, é comum a gente ter conjuntos de 00s em sequência, tá? E nesses casos pode ser omitidos os 00s. Então a gente pode simplificar esse endereço aqui por esse aqui. Tá? Então onde a gente coloca só os endereços e omite os 00s. Como vocês podem ver aqui, né? Ficaria 2001, 2001, 0D, B8, AC10, FE01, 2 pontos, 2 pontos. Tá? Não é colocado mais 2 pontos ainda porque sabe que aqui se completa com o restante tudo em 0. E aqui estão os 128 bits dessa sequência. Tá? Então, relativos a esse endereço aqui. Certo? Bom, no IP na versão 4, tá? Que é o mais comum de ser utilizado em redes industriais, por isso que a gente vai abordar esta versão e não a versão 6. Tá? Existem endereços que são chamados privados. Eles são utilizados para endereçamentos que são internos, geralmente. Tá? Então, aqui são 3 faixas então, de endereçamentos privados no IP versão 4. Tá aqui, então. A primeira é 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Tá? Essa faixa de endereçamentos privados aqui possui a possibilidade de endereçar, então,
16.777.216 dispositivos. Tá? Esse endereçamento privado é usado normalmente em subredes de grandes empresas ou instituições. É comum a gente ter na universidade esse tipo de endereçamento. Tá? Bom, tem outra faixa de endereços privados, que é de 172.16.0.0 a 172.31.155.155. Tá? Esse aqui tem menos possibilidades de endereçamentos, então 1.048.576 possibilidades de endereçamento nessa faixa, tá? E é normalmente usado então em subredes de empresas ou instituições de porte médio. Já a última faixa, tá, geralmente é utilizada para redes domésticas, menores, tá? Menores ainda, tá? Que é normalmente o que a gente tem quando a gente tem um computador ligado a um Wi-Fi de uma uma casa, por exemplo. Tá? É a faixa lá do endereçamento, então, 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Tá? Isso permite 65.536 possibilidades de endereçamento. Tá? Então, bem menos, né? Tá? Vai diminuindo aqui a quantidade de endereçamentos, né? Porque a rede vai se tornando menor. A rede privada é menor. Então, é usado normalmente em redes domésticas locais. Tá? Então, se vocês pegarem o computador de vocês, tá? E vocês estiverem na casa de vocês, acessando o roteador de vocês, provavelmente vocês vão ter um endereço dentro dessa faixa. Por quê, professor? Porque esse é um endereço privado de uma subrede. Tá? É comum se ter isso. Tá? Então, com esse endereçamento privado, tá? Vocês garantem que só esses dispositivos aqui fazem parte dessa subrede privada de vocês, tá? Que é obviamente mais segura em termos de vocês conseguirem trocar informações, e só os dispositivos que estão conectados ao roteador Wi-Fi de vocês ou Ethernet, tá? Que conseguem trocar tudo que é tipo de informações. Tá? Bom, junto com o protocolo IP, é comum a gente ter um termo lá associado, tá? Que é o tal de máscara de subrede, né? De inglês lá, subnet mask, né? Bom, a máscara de subrede determina o que a interface de rede pode ou não acessar de forma lógica internamente, obviamente, né? É feita uma operação lógica e, do inglês AND, né? Entre o endereço IP do host e a máscara de subrede, né? E assim, com essa operação, se determina quais endereços fazem parte da subrede do host e quais não fazem parte. Tá? Exemplo, se a gente tem um dispositivo com endereço IP 192.168.1.1 e a máscara de subrede está configurada lá para 255.255.0.0, tá? Fazem parte dessa subrede, então, todos os dispositivos que têm endereço 192.168 alguma coisa. Tá? Hosts que não estão na subrede só podem ser acessados, provavelmente, então, porque não estão com essa faixa de endereçamento, só podem ser acessados através de ligações externas, passando pelo que a gente chama de gateway. Só o gateway que sabe sair dessa subrede. Tá? Mais ou menos como tentando explicar de uma forma mais fácil. Tem o computador de vocês, tá? E vocês têm um celular, ou tem um tablet, alguma coisa assim, ou então outro computador de um colega de vocês, que vocês dividem um apartamento, alguma coisa assim, namorada, sei lá, mãe, alguma coisa assim, tá? Tem outro computador, tá? E todos os computadores aqui estão conectados a um roteador wireless, a um roteador Wi-Fi, né? Bom, todos esses computadores fazem parte, então, da subrede doméstica de vocês. Endereçamento privado, muito possivelmente dentro dessa faixa 192.168.1 alguma coisa ou 192.168.0 alguma coisa. Esses são os mais comuns. Tá? E aí? Bom, se o computador de vocês quer acessar um dispositivo externo a essa rede, tá?
Digamos, eu quero acessar o site do UOL. Bom, o site do UOL não está nessa faixa de endereçamento. Ele não é em 92.168.1 ou 0 alguma coisa. Tá? Ele é um outro endereço IP. E aí, como é que acessa? Tá? Bom, o que acontece? O computador de vocês manda a solicitação para o roteador, que é o gateway de vocês, tá? E o roteador diz o seguinte, opa, não é nessa subrede que eu estou gerenciando aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que o roteador vai fazer? Ele não vai mandar para ninguém da subrede dele, porque ele não tem esse endereço na subrede dele. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, opa, quem é o meu gateway? Eu também faço parte de uma outra subrede, tá? Que eu não gerencio, que eu sou subordinado. Estou falando como se fosse roteador. Então, eu tenho um gateway, eu vou repassar essa solicitação aqui de acesso ao site do UOL, tá? Para o meu gateway. Tá? O gateway lá, que faz parte de outra subrede, com outra faixa de endereço, vai olhar. Esse site do UOL aqui faz parte da minha subrede? Não. O que faz? Repassa para o gateway e assim por diante. Vai repassando até para um dispositivo que em algum momento ele diz, opa, eu sei onde é que está esse endereçamento. E aí repassa para o lugar correto, tá? E aí vai desconstruindo depois para as subredes para baixo, até chegar no destino. Tá? Então, a máscara de subrede serve justamente para detectar isso. Bom, faz parte da minha subrede ou não. Tá? Em todos os níveis, né? Claro que vocês veem a parte do host, né? A parte do dispositivo de vocês. Tá? Os outros dispositivos, teoricamente, aí a provedora da internet de vocês que faz a configuração. Ok? Então, existem várias classes de máscara de subrede. Aqui estão colocadas 3. Tá? Então, classe A, classe B, classe C. Tá? A classe A é aquela mais ampla, então com subredes com mais dispositivos. Tá? Então, a máscara de subrede nesse caso é 255.0.0.0. Colocado em binário, vocês veem ali, né? Então, seriam os 8 uns do primeiro byte, tá? Depois todos os zeros dos 3 bytes restantes. Tá? Então, teoricamente, fazem parte dessa subrede qualquer dispositivo fora desse primeiro byte do endereço inicial aqui. Então, se a minha rede, por exemplo, é 192, tá? Começa com 192, meu endereço IP, e a classe de subrede, a subrede está como classe A, fazem parte da minha subrede todos os dispositivos iniciados por 192 e aí qualquer outros números nos 3 outros bytes. Então, dá para ver aqui que é uma máscara, é uma subrede bem grande nesse caso, né? Classe B restringe 1 byte a mais, então você pode ver, então 255.255.0.0, tá? E a classe C, tá? Restringe mais 1 byte, então 255.255.255, e aí só o último é 0. Tá? Aqui tem a notação hexadecimal, né? Aí binário, coloquei aqui só para vocês terem certeza do que vocês estão vendo. Já que é uma operação AND, né? Então a gente precisa saber todos os bits. Bom, por exemplo, uma subrede com classe C habilitará a configuração de 254 possíveis dispositivos, nodes ou hosts. Professor, por que não é 255? Um endereço sempre é reservado porque a gente chama de broadcast. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é broadcast, mas em princípio é um endereço reservado que aí não é para um dispositivo específico, são para todos. Tá? E tem que ter um endereço para isso. Tá? Então é reservado o endereço 255 sempre para broadcast. Tá? Vale lembrar que quanto mais computadores estiverem na mesma rede ou subrede, mais tráfego e congestionamento teremos com os pacotes IP, o que possivelmente, e em muitos casos, torna essa subrede mais lenta, porque ela, obviamente, vai gerenciar mais pacotes. Bom, se quisermos, né, criar várias subredes, né, tá? A gente pode fazer isso, né,
pegando bits emprestados, tá? Da máscara de subrede, tá? Para endereçamentos dos hosts. Tá? Já vou montar isso para vocês. Por exemplo, para a máscara, tá, de subrede definida por 255, 255, 255, 240, tá vendo que não é zero, né? Tá? Há o empréstimo de 4 bits dos endereços de hosts. Tá? Nesse caso, vocês podem ver aqui, então, são utilizados 4 bits, tá? E por consequência, então, a gente tem aqui o cálculo que a gente pode fazer, 256, que é 2 na 8, né? Menos 2 na 4, que seriam os 4 bits emprestados, tá? Então, eu vou ter o valor 240 da máscara de subrede, como eu mencionei aqui, ok? Então, a máscara de subrede, binariamente, seria formada da seguinte forma. Seria constituída da seguinte forma, né? Todos em uns aqui no primeiro byte, todos em um no segundo byte, todos em um no terceiro byte, e no último byte aqui seria 1 e 00000, tá? Que seriam os 4 bits emprestados. Tá? Assim, por exemplo, para a subrede com dispositivo de endereço 200, 133, 175, alguma coisa, tá? Nessa faixa, tá? São criadas 14 subredes, tá? Com endereçamentos de acordo com cada subrede. Tá? Então, a primeira faixa de subrede, tá? É reservada aqui, tá? Então é para esse endereçamento aqui, 200, 133, 175, 0. A primeira subrede é formada pelos dispositivos, tá? De endereços, então, 200, 133, 175, 17 a 273, 173, 175, 30. Tá? O que torna então, essa subrede com esse gerenciador aqui. Então, esse é o gerenciador dessa subrede. Então, ele tem esse endereço. Tá? E o endereço de broadcast, em vez de 255, no caso, daí seria para essa subrede, né? Seria 200, 133, 175, 31. Tá? Então, se eu mandasse para esse endereço aqui uma mensagem para esse endereço aqui, ele entenderia que era para todos os dispositivos dessas faixas aqui, dessa faixa de endereçamento. Ok? As outras 13, desculpa, tá? Subredes, né? Seriam nessas faixas de endereçamentos aqui. Ok? Então, a gente pode criar, tá? Subredes configuradas pela gente, né? Alterando a máscara de subrede, ok? Não é muito comum fazer isso, né? Geralmente um usuário não faz isso, né? Mas digamos que vocês fossem um gerenciador de rede, né? Numa empresa, né? E aí vocês disseram, eu tenho todo um prédio aqui para gerenciar as máquinas que fazem acesso a essa rede. Tá? Em vez de a gente colocar um único switch, né? Um único roteador aqui para gerenciar tudo, tá? E deixar todos na mesma subrede, vamos dividir por subredes. E aí, bom, obviamente tem que fazer a configuração, então, da máscara para os dispositivos e aí, fazendo isso, a gente vai subdividir os dispositivos em cada faixa, criando as 14 subredes. Tá? Ou seja, tá, nesse exemplo, se é um host com endereço IP 200, 133, 175, 33, com máscara de subrede configurada de acordo com o que a gente tinha falado, então 255, 255, 240, 255, 240, tá? Quiser saber de qual subrede ele faz parte, porque não está configurado isso especificamente, o que está configurado é o endereço IP e a máscara de subrede. Mas com essa operação ele tem como descobrir qual a subrede que ele faz parte. Qual a operação? A operação de AND, né? Né? Binário, né? Então a gente tem o endereço IP aqui, em binário, esse aqui, né? Que é o 200, 133, 175, 33. A máscara de subrede, subnet mask, né? Em binário. Se a gente faz a operação aqui bit a bit, né? Vocês vão ter lá, então, 11001000,
tá? Que é por causa das operações bit a bit, né? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, né? Transformando isso aqui para decimais, seria 200, 133, 175, 32. Então, como eu falei, né? 33 aqui, né? No final, com essa máscara de subrede, se a gente buscar aqui, né? 33, ó, ele tá nessa subrede aqui. Aqui já estava pronto, né? Então, a gente sabe, opa, ele faz parte dessa subrede aqui gerenciada por esse dispositivo, tá? Fazendo essa operação de AND aqui, ele já sabe, opa, o meu roteador tá nesse endereço, tá? Que possivelmente também é o meu gateway. Tá? Como pela máscara o host sabe quantos hosts fazem parte da subrede, são 16, né? Tá? Por causa desses 4 bits aqui que eu havia comentado antes que tinham ficado livre. Se o host quiser enviar uma mensagem para um host que não está na subrede dele, obviamente ele tem que mandar para o gateway. Quem é o gateway? Esse aqui. Tá? Então, bem claro, né? Então, o próprio dispositivo com a informação do endereço IP que ele recebeu e a máscara de subrede, ele já sabe mais ou menos para quem que ele tem que mandar as mensagens. Tá? Bom, vamos lá. Seguindo. Então, o que é o gateway? O gateway é o nodo ou host da subrede, o qual se assume que sabe encaminhar então os pacotes para outras redes, subredes da qual o dispositivo não faz parte. Tá? Então aqui eu coloquei um diagrama, né, tá? De subrede com 3 roteadores aqui, um hub e 3 hosts, né? Vocês podem ver aqui então, o host 1 está ligado ao hub, o host 2 está ligado ao roteador 2, o host 3 está ligado ao roteador 3. Tá? E aí, o host 1 está com o endereço aqui 10.1.1.100. O host 2 com o endereço 172.16.1.100. E o host 3, 192.168.1.100. Ele está ligado aqui aos... Cada dispositivo desse está ligado ao seu roteador, né? Lembrando que um hub não faz roteamento, né, pessoal? Ele só replica, né? Então, os roteadores aqui, por sua vez, então, eles têm ligação com o roteador 2, tem ligação com o roteador com o host 2, roteador 3 com o host 3, tá? E por consequência, obviamente, nessa subrede aqui, o roteador tem um endereço, que é 172.16.1.1. Esse aqui, 192.168.1.96. Isso pode ser configurado geralmente pelo usuário, tá? E um roteador geralmente tem 2 interfaces. Então, a interface interna da rede que ele gerencia e a interface externa da rede que ele faz parte. Geralmente essa aqui é a rede da provedora da internet de vocês, por exemplo, tá? Então, se vocês pegam o roteador da casa de vocês, ele vai ter 2 endereços, tá? O interno da subrede de vocês, tá? Que vocês geralmente podem ver pelos comandos do terminal do Windows, né? A gente tem como ver essas informações, tá? Quem é onde que está o endereço do roteador de vocês na subrede de vocês, isso é bem fácil de descobrir, tá? E ele faz parte também de uma subrede externa, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês praticamente, né? Tá? E aí, ó, bom, esse roteador aqui, obviamente, ele tem uma tabela lá de roteamento, tá? Onde ele tem informação, então, de máscara e quem é o gateway dele, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Para a interface ETH1, que seria Ethernet 1, do roteador 2, tá? Tá aqui as configurações, então, né? Tá? NetID, tá? Máscara, tá? E quem é o gateway, né? Para ETH. É ele mesmo, né? Como ele está vendo aqui, né? Ele que é o gateway para a rede que ele está gerenciando, né? Que é essa aqui, de acordo com a submáscara, né? Vocês podem ver, né? Se fizer a operação, vai dar isso aqui, ok? Bom, mas ele faz parte também de uma rede acima dele, acima da subrede que ele gerencia, né? E ele então tem a informação lá
de quem é o gateway dele nessa outra interface de rede. Então, pela interface ETH, o endereço que ele tem lá, IP é 10.1.1.2, né? E o gateway dele é o 10.1.1.1, que vocês podem ver aqui, que depois da ligação do hub, isso é repetido, e é ligado aqui para o 10.1.1.1. Então, o roteador 1 é o gateway do roteador 2. Também é o gateway do roteador 3, que vocês podem ver aqui, ó. Então, apesar de eu estar utilizando o hub aqui, ele não faz roteamento. Então, o que ele vai fazer? O hub vai replicar aqui e vai chegar ao roteador 1. Roteador 1 também tem duas interfaces, como vocês podem ver aqui, né? ETH1 e ETH2. Cada uma com um endereço, né? Então, essa aqui, obviamente, na mesma faixa de endereços da subrede que ele gerencia. Então, ele gerencia a rede formada pelo roteador 2, roteador 3 e o host 1. Vocês podem ver aqui, né? 10.1.1.100, 10.1.1.2, 10.1.1.3 e ele é o 10.1.1.1. Tá? Sempre são endereços únicos, né, pessoal? Nunca se repete. Tá? E aqui ele tem, então, quem é a tabela de roteamento dele, né? Tá? Vocês podem ver aqui as informações que ele tem, então, para envio, né? Se ele receber pacotes, né? Para serem enviados, então, para essas faixas de endereço, o que ele faz? Vocês podem ver aqui, né? Tá? Se ele recebeu alguma coisa que é para 172.16.1.0, tá? Ele sabe que tem que mandar para o 2. O 2 tá aqui, ó. 172.16.1.1, né? Que é o que está gerenciando essa rede. Ele sempre coloca 0 aqui, porque é todos, né? Tá? O 192.168.1.0, que é para todos dessa subrede aqui, ele manda para esse cara aqui, então. Tá? 192.168.1.96, tá? Que é o 10.1.1.3 na rede que ele gerencia. Tá? Bom, creio que esteja ficando claro isso, né? E ele também tem um endereço, então, na subrede que ele não gerencia, né? Que é a rede subrede que ele faz parte. 5.5.5.2. Tá? O gateway dele, nesse caso, é o 5.1.1.1. Tá? Ele faz parte dessa subrede e o gateway também. Então, se ele não souber, se ele recebeu uma mensagem para encaminhar, eu digo mensagem, né? Mas é pacote. Se ele recebeu um pacote que é para encaminhar para um endereço que ele não tem configurado aqui destino, que ele não sabe encaminhar, para quem que ele manda? Para o gateway, tá? Porque o gateway provavelmente sabe. Ok? Se não é dessas faixas aqui, tá? Se é fora dessas faixas, vocês podem ver 0000 aqui, né? Fora dessas faixas aqui, tá? Aí ele manda para o gateway, que é o 5.1.1.5. Desculpa, 5.5.5.1, tá? Que é o superior a ele, por exemplo, e que pode saber onde que está esse, ou para quem que é essa mensagem que ele não sabe, que ele não conhece o destino, tá? Que ele está encaminhando porque ele não conhece o destino, ok? Não faz parte das subredes dele, manda para cima, ok? Bom, tomara que tenha ficado claro isso aqui para vocês, né? Confesso que eu acho que a minha explicação não foi tão boa, né? Mas a princípio eu tentei explicar da melhor forma possível. Vamos lá. Então, outras características do protocolo IP. Tá? Pode-se ter reendereçamento ou tradução de endereço. Tá? Tradução de endereço seria o serviço de DNS, como eu havia comentado antes. Então, Domain, né? Name Service, então DNS. Tá? Geralmente tem um servidor que sabe interpretar esses nomes para endereços IPs. Isso eu já comentei antes. Tá? E tem dois serviços de reendereçamento, tá? Que é um é o NAT. NAT está para Network Address Translation, então tradução, né, de endereços de rede, tá? E o outro é o Proxy. Tá? Vou tentar explicar mais ou menos para vocês
como é que é essa ideia de NAT e proxy. Então, como eu estava explicando aqui, vou falar para vocês primeiro sobre o NAT, né? NAT, aqui, né? NAT. Desculpa, eu não sou muito bom em escrever aqui, eu estou escrevendo do meu jeito. Então, o que seria o Network Address Translation. Digamos que esse dispositivo aqui, então, vou colocar aqui 1, tá? Quer mandar uma mensagem para esse aqui, 3. Tá? Mas ele tem ligação só com esse. Tá? Mas que eu quero mandar, o 1 quer mandar para o 3, então, ele quer mandar para o 3. Tá? Mas ele tem ligação só com o 2. Tá? Bom, o 2 tem ligação com o 3. Lógica, ok? Tá? Bom, eu posso implementar um serviço de NAT aqui, no 2, para cada vez que o 1 mandar alguma coisa, tá? eu traduzir, tá, esse endereço para o 3. Então, sempre reencaminhar para o 3. Mesmo que o 1 mande para mim, eu estou mudando, então, esse endereço encaminhando para o 3. Fazendo, então, com que a gente tenha virtualmente aqui uma ligação direta do 1 para o 3. Tá? Tudo através desse serviço aqui, o Network Address Translator. Tá? Translation, né? Tá? Então, que faz isso. Tá? Obviamente que esse aqui é um serviço de software, né? Que faz essa parte de tradução. Ok? Bom, vou explicar o outro agora. Vou apagar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o proxy. Tá? Vou botar aqui em R maiúsculo para ficar mais fácil. Proxy, né? O proxy é assim. Então a gente escolhe um dispositivo que vai ser o proxy. Esse aqui é o proxy. O proxy é como se fosse o intermediário. Tá? É aquele que faz parte da rede desse dispositivo aqui e pode fazer parte de uma outra subrede aqui. Tá? Bom, o que acontece? Esse computador aqui, tá, se registrando na rede do proxy, tá, o proxy reencaminha tudo que ele fizer aqui para dentro dessa subrede aqui. O que é interessante. Tá? Normalmente a gente não tem acesso a endereços privados. Então, digamos assim, de fora, endereços privados de fora da subrede. Então, digamos que isso aqui tem endereços 192.168, né? 1. Tá? Vocês podem testar, né? Coloquem lá no navegador de vocês o endereço 192.168.1. Tá? Bom, provavelmente vai cair na rede do roteador de vocês. Tá? Ou se for 1, geralmente é 1 ou 0 aqui, tá? Geralmente vai cair na configuração do roteador de vocês. Tá? Bom, e se vocês colocar 2? Bom, se colocar 2, vai pegar algum dispositivo da rede de vocês que tiver o web service. Se não tiver web service, simplesmente não vai responder. Tá? Bom, professor, mas eu fui lá na universidade lá e acessei um computador, tá? E esse computador tinha esse endereço aqui. Tem como eu acessar esse endereço de fora da universidade, professor? Só utilizando o proxy. Se a gente utilizar proxy com uma rede interna aqui, aí sim, é como se o computador de vocês fosse transferido virtualmente para essa rede interna aqui. Tá? Muito pessoal utiliza proxy para acessar, por exemplo, os portais de periódicos. Tá? Se vocês já devem ter testado, né, que se vocês estão na internet, acessando a internet da instituição, tá? Vocês conseguem acessar os portais lá. I3E Explorer, periódicos da CAPES, conseguem baixar o PDF do artigo, então, que vocês têm interesse,
E aí vocês querem fazer a mesma coisa de casa. Tá? Vocês testam o mesmo endereço e lá de casa vocês dizem o seguinte: bom, se vocês quiserem esse artigo aqui, custa $20. Ué, por que isso, professor? O mesmo artigo dentro da UFSM é de graça, ou dentro da universidade é de graça, e se eu vou para minha casa, ele já não é mais de graça. Por quê? Bom, dentro da universidade, tá, os computadores de lá de dentro são registrados numa subrede, tá, e dentro dessa subrede, né, se vocês conseguirem se conectar à subrede lá da universidade, geralmente o pessoal consegue, tá, com login e senha, né, de aluno, alguma coisa assim, ou de visitante, tá, aí vocês conseguem baixar periódicos, né, tá, dos portais, então, mais famosos, né, I3E Explorer, CAPES, periódicos, alguma coisa do tipo, tá? Se vocês não fazem parte dessa subrede aqui, o sistema da CAPES, o sistema do I3E Explorer diz o seguinte: opa, esse aqui é um usuário comum, tá? Pode ser um pesquisador que não faz parte de nenhuma universidade, então se ele quiser ter acesso, ele tem que pagar. A universidade lá paga para vocês terem acesso. Fora da universidade, não. Ah, professor, tem como eu de casa, tá, acessar algum serviço da universidade para baixar esses arquivos? Sim. Tá? A maioria das universidades tem o que a gente chama de proxy. Tá? Tem um sistema lá, que a partir de, obviamente, login e senha, né, o computador de vocês começa a produzir pacotes aqui que são sempre redirecionados para a rede interna da universidade. Tá? E aí, o serviço que vocês estão acessando lá, digamos que seja o portal de periódicos da CAPES, tá? Enxerga o endereço interno, enxerga o proxy, na verdade, tá? Que é o intermediário. E ele entrega o PDF lá para o intermediário. Só que o intermediário, né, tá, repassa automaticamente através do serviço de proxy para o computador de vocês. Tá? Então, serviço de proxy é bastante útil para essas coisas. Tá? Bom, geralmente, né, os alunos não sabem disso, né, mas tem como descobrir. Tá? Então, o Centro de Processamento de Dados das universidades geralmente informa, né, como acessar o proxy. Ok? A única coisa que eu digo para vocês é que uma vez que vocês instalam e configuram o proxy no navegador de vocês, por exemplo, tá, todo o tráfego de vocês vai passar por esse computador configurado como proxy. Tá? Seja se vocês querem acessar coisas da universidade ou não. Tá? Então, cuidem. Uma vez que vocês programam o navegador de vocês para usar proxy, tá, todo o tráfego vai passar por esse computador aqui. Então, se esse computador for lento para repassar essa informação, toda a internet de vocês vai ficar lenta. Tá? Então tem que cuidar isso. Tá? E talvez algum tráfego que vocês não queiram que passe para esse servidor, sei lá, alguma coisa do tipo. Então tem que estar sempre lembrando de sair ou entrar do proxy de acordo com o que vocês tenham interesse em fazer. Ok? Tomara que eu tenha deixado claro essa explicação então do que é um proxy. Bom, serviço relacionado também ao IP, tá? Tem um protocolo lá para distribuição de endereços IP de forma dinâmica. Tá? Esse é o serviço chamado DHCP, tá? Dynamic Host Configuration Protocol. Tá? Ah, professor, quando eu entro na internet, eu nem sei qual é que é o IP que eu tenho. Preciso saber isso? Não. Tá? Teoricamente não. Só se vocês vão usar algum serviço que vocês precisem saber o IP de vocês. Tá? Mas normalmente para navegar na internet, vocês não precisam saber. Tudo isso é abstraído de vocês, né? É retirado essa informação, deixa ocultado ali, tá? Para os usuários leigos utilizarem mesmo não sabendo o que é IP. Tá? Bom, mas isso só é fácil, né? Porque existem serviços que configuram isso automaticamente. Tá? Essa atribuição de endereço, tá, é normalmente feita de forma automática. Tá? O usuário comum não sabe como é que se faz isso. Mas se eu precisar ter um IP específico, professor, tá?
Posso configurar? Pode. Tá? Vocês podem ir lá no Windows lá e configurar o IP estático. Tá? Lembrem só que uma vez que vocês configuram isso, ele vai utilizar sempre que tiver lá especificado para IP estático. Se vocês não retirarem do IP estático, vai ficar sempre com aquele endereço IP que vocês escolheram. E o endereço IP é crucial para navegar, seja em qual subrede que vocês escolherem. Então, por exemplo, se vocês estiverem na casa de vocês, tá? E vocês quiserem configurar o endereço IP de vocês para um endereço que não está sendo gerenciado pelo roteador, o roteador simplesmente vai ignorar esse dispositivo, como se ele não fizesse parte da subrede. Ele está numa outra faixa do endereço, não é só eu que gerencio. Ele deve saber como é que faz o encaminhamento dos pacotes dele. Eu não sei o que fazer com isso aqui, simplesmente ignora. Tá? Então, cuidado se vocês tiverem que fazer isso sem saber o que estão fazendo. Ok? Bom, o DHCP, tá? Geralmente é um serviço dos roteadores, tá? Que ele diz o seguinte: opa, entrou um dispositivo está pedindo conexão na minha subrede aqui, criação do endereçamento lógico. Tá? Bom, para ele se conectar logicamente com qualquer outro dispositivo da rede que eu estou gerenciando, ele tem que ter um IP. Se não tem um IP, não tem conexão lógica. E por consequência, não se troca informações. Tá? Então, o roteador de vocês geralmente implementa lá o que a gente chama de DHCP. Tá? Sempre que vocês entrarem na rede, se conectarem lá para uma porta Ethernet ou ingressarem na rede Wi-Fi, tá? O roteador vai perceber que tem alguém pedindo para entrar, tá? E vai nas configurações dele lá. Qual é o endereço IP que eu dou para ele? Bom, obviamente que vai estar na faixa de endereços que ele gerencia, da subrede dele. Tá? O primeiro IP que ele tiver livre, lá ele vai dizer, opa, dá esse endereço IP aqui para esse dispositivo. Tá? Tem uma certa configuração ali, dizendo se aceitou ou não aceitou. Tá? E no momento que a máquina de vocês recebe esse IP, tá? Aí ele faz parte da rede lógica. Tá? Então, tudo isso graças ao protocolo DHCP. Se o protocolo DHCP não está configurado, vocês teriam que configurar o endereço IP na mão. Tá? Se vocês se lembrarem da videoaula passada que eu comentei com vocês, que dá para fazer a conexão Ethernet ponto a ponto sem utilização do roteador, nesse caso, os dispositivos, né, eles não vão receber endereço de um roteador, que geralmente é o que faz a configuração do servidor DHCP. Aí vocês vão ter que configurar o endereço IP da máquina de vocês e da máquina que vocês estão... E vão ter que configurar o endereço da máquina que vocês estão conectando também, para que os dois se achem. Senão os dois ficam esperando um endereço de um servidor DHCP e eles nunca vão receber. Ok? Bom, seguindo. Então, outra coisa que obviamente o IP faz é definir a estrutura do pacote ou do datagrama IP. Está aqui a construção então desse datagrama. Tá? Esse datagrama ele é construído com um cabeçalho, obviamente, que é esse aqui. Tá? Esse cabeçalho aqui que vem aqui nesses campos, então do version até o options. Tá? Todos esses campos aqui fazem parte do cabeçalho IP. E depois tem um campo de dados, tá? Que é o campo payload, né? Que eu havia comentado antes também, quando eu falei do quadro Ethernet. Obviamente, né, que qualquer encapsulamento aqui vai ter um campo de dados também. Fazem parte, né, do cabeçalho do protocolo IP os seguintes campos: versão, comprimento do cabeçalho, esse aqui é o Differentiated Service Code Point, tá? Então já vou explicar para vocês o que é isso. Explicit Congestion Notification, congestionamento, como eu havia falado, né? Gerenciamento de congestionamento.
total length, então comprimento total, identificação do pacote, flags, informações binárias, né, sobre alguma coisa específica do pacote, fragment offset, time to live, lembre, né, o IP tem aquela ideia de serviço de conexão chamado connectionless, o que faz com que normalmente a gente possa distribuir pacotes por múltiplas rotas, né? E para que esse pacote não fique trafegando eternamente, né? Geralmente se coloca lá um time to live. Em algum momento ele vai dizer, opa, não retransmite mais esse pacote porque ele já está velho aí na rede, já passou um monte de vezes por mim aqui e está recirculando, né? Então coloca um contador aqui, que é o time to live, geralmente pode ele em algum momento desaparecer e não ser reencaminhado mais. Protocolo que está encapsulado no campo de dados, header checksum, que seria checagem de erro, e endereçamentos de origem e destino lógicos, né? E um campo aqui opcional de outras informações de cabeçalho. Vamos ver mais a fundo cada um deles. Então o primeiro campo aqui, version, que seria a versão, tem 3 bits, e é o identificador da versão do pacote IP. Com 3 bits a gente consegue colocar até 7 versões, né? Lembre, né? Pode ser versão 0, seria 000, e versão 7 que seria 111, né? Esses 3 bits a gente consegue identificar isso. Lembrem também, né, que eu comentei sobre o IP versão 4, e o IP versão 6, que são os mais utilizados. Então aqui normalmente é colocado se o pacote está na versão 4 ou na versão 6, ok? Do endereço IP. Aí depois tem um campo chamado aqui de Internet Header Length, que tem tamanho de 4 bits, que é o tamanho do cabeçalho IP. Esse tamanho ele está expresso em palavras, né, words de 32 bits. Assim, se o valor lá for 0101, porque são os 4 bits, né, quer dizer que o tamanho do cabeçalho é 160 bits. Seria 5, né? 5 vezes 32, 160 bits. Teria esse cabeçalho aqui. O tamanho máximo, né, do cabeçalho seria 15, né? E aí 15 vezes 15 aqui colocado nos 4 bits, né? Seria 1111, vezes 32 seria então um cabeçalho com 480 bits. Ok? Bom, depois tem um campo aqui chamado Differentiated Service Code Point, ou DSCP. É o ponto de código de serviços diferenciados. Geralmente isso é utilizado para serviços de qualidade, Quality of Service. Esse campo tem 5 bits e originalmente então é usado para o tipo de serviço, mas com o surgimento de nova tecnologia de transmissão chamadas real-time, por exemplo, VoIP, Voice over IP, se passou a usar esse campo para diferenciar aí, né, se o serviço se a conexão, se esse pacote, né, contém informações de serviços prioritários ou não. Depois tem um campo chamado de Explicit Congestion Notification, então notificação de congestionamento explícito ou chamado ECN. É um serviço então de rede, né, notificar e controlar congestionamento de pacotes. Aqui 2 bits são utilizados para esse campo e que permite então a notificação de congestionamento sem o descarte do pacote. O campo de Total Length tem 16 bits e define o tamanho do pacote, ou seja, quantos bits vai ter esse campo aqui chamado data, que são os dados úteis que o pacote vai ter encapsulado. O mínimo aqui é 20 bytes e o máximo é 65.535.
mas na prática o que pode esse valor aqui não é o que é o máximo que não é todo utilizado, tá? É um valor menor, porque na prática só pode ser colocado o valor aqui, que é o máximo que poderia ser encapsulado pelo protocolo abaixo. Então, se a gente for imaginar que um pacote IP é colocado normalmente dentro do quadro Ethernet, e o quadro Ethernet lá no campo de dados possui um tamanho máximo tipicamente de 1500 bytes, então o máximo aqui seria 1500 bytes também, ok? Depois tem um campo de identificação, isso é bastante importante, tá? Porque, bom, como é que a gente sabe se um roteador já encaminhou aquele pacote ou não? Ele tem um identificador. Cada pacote que transita na rede lógica tem um identificador. Ele diz, eu sou o pacote 01. Aí daqui a pouco passa, eu sou o pacote 02. Aí daqui a pouco passa outro pacote, eu sou o pacote 03. Tá? E aí daqui a pouco pode ser que seja retransmitido por um outro roteador o pacote 01. Ou o dispositivo lá pode... Quem recebeu a mensagem pode dizer, opa, eu já recebi o 01. O que eu faço com o 01 de novo? Bom, simplesmente ignoro. Eu já fiz o que era para fazer com o pacote 01, não faço mais nada com ele de novo. Tá? Essa identificação é de 16 bits, o que permite, então, um número bem grande aqui, né, para a identificação dos pacotes. Tá? Bom, as flags são 3 bits usados para controlar e identificar fragmentos. Tá? Então, se o bit 0, né, o bit menos significativo dessas flags é reservado, então, tá? Não é utilizado. O bit 1 informa que esse pacote não é fragmentado. O bit 2 informa que o pacote é fragmentado e tem mais fragmentos. Tá? Fragmento é que ele está cortado em pedaços, né? Então, o campo de dados ali, né, pode ser que seja cortado em pedaços. Bom, o campo de fragment offset, então, indica o número de unidades de 8 bytes, tá? Que especifica o offset, então, do fragmento relativo ao início do datagrama que não está fragmentado. Tá? Esse fragmento offset aqui pode utilizar um valor de 13 bits. O campo time to live, tá? Tem, geralmente chamado TTL, tem 8 bits e ajuda a prevenir que datagramas fiquem circulando indefinidamente na rede. Tá? Como eu havia comentado antes. Então, em algum momento, esse pacote aqui morre naturalmente e não é mais retransmitido porque atingiu o limite de vida, digamos assim. Tá? Esse valor do time to live pode ser colocado em segundos, tá? Ou também em contagem de saltos, né? Contagem de hops. E isso geralmente é decrementado, né? Então, quando o dispositivo que originou o pacote manda isso, ele manda com um valor alto, geralmente, tá? Digamos que fosse 10, e vamos imaginar 10 segundos. Chega no primeiro roteador que vai fazer o encaminhamento, tá? Esse roteador diz, eu vou encaminhar isso de novo, olha o tempo que se passou, digamos que passou um segundo, tá? Aí no time to live lá é colocado 9, não é mais colocado 10, né? Tá? E assim por diante. Então vai decrementando até que quando esse time to live chega em 0, o dispositivo que recebeu esse pacote não vai reencaminhar porque já chegou no limite de vida do pacote. Ok? Bom, depois tem um campo de protocolo, que ele tem 8 bits, identifica o protocolo encapsulado, que está no campo de dados aqui, né? Normatizado pela IANA, que é a Internet Assigned Numbers Authority. Vou abrir aqui o link para vocês, mostrar para vocês. Tá? Então aqui está o Protocol Numbers, definido pela IANA, então, né? E aí, diz, se o valor lá for 0, quer dizer que é o protocolo IPv6 Hop by Hop Option. Tá? Se é o 2, se é o 1, por exemplo, quer dizer que é o protocolo ICMP, Internet Control Message, utilizado pelo comando ping, por exemplo. Tá? É um que utiliza esse ICMP.
Tá? Vamos olhar aqui, TCP, né? Que é um bastante comum. Ó, que está encapsulado geralmente no campo de dados de um pacote IP. Tá? Se for colocado 6 lá, quer dizer que é um segmento TCP. Tá? E muitos outros, né? Vocês podem ver aqui, né? Vários outros protocolos que podem ser encapsulados dentro do protocolo, dentro do pacote IP. Ok? Ó, SMP, que eu havia comentado antes, né? Vamos ver se tem aqui. Bom, não tem nenhum que eu passei outro para vocês. Não. A outra eu não passei, né? Só para vocês saberem que existe, né? Vamos lá. Depois tem um campo chamado Header Checksum, tá? Que seria a checagem de erro do cabeçalho, 16 bits, tá? É usado para detecção de erros. Calcula-se o complemento de 1, tá? Do complemento de 1 da soma de todo o header. Tá? O que é complemento de 1? É uma operação binária, então, que pega todos os bits aqui, né? Tá? Do cabeçalho, inclusive com os endereços, e faz uma operação. Tá? Complemento de 1, faz o complemento de 1 de novo, da soma de todo o header. Então, se soma todos os bits, faz o complemento de 1, faz o complemento de 1 de novo, tá? E aí se coloca esse valor aqui, nesse campo aqui, de 16 bits. Tá? Quem recebe a informação, seja para retransmitir, ou seja como destino, tá? Vai recalcular esse checksum e verificar se o que ele recebeu é exatamente o que ele calculou. Se for igual, quer dizer que o cabeçalho está ok, está íntegro. Tá? Se for diferente, tá? É porque houve um erro. E geralmente quando há um erro, o que ele faz? Simplesmente não retransmite, ok? E descarta esse pacote. Bom, depois dos outros dois campos de bastante importância para o IP, que é o endereçamento lógico de origem e destino. Tá? Na versão 4 lá, são 32 bits, e na versão 6 são 128 bits. Tá? Então, aqueles bits lá que eu havia comentado, então, né, são colocados aqui nesses dois campos. Depois tem um campo de options, tá? Que é opcional, tá? E não é comumente utilizado. Então, não é comum se ter a utilização desse campo. E depois, o último campo aqui, que é obviamente bastante utilizado, que é o campo de dados, tá? Que aqui são dados processados para o protocolo acima do IP. Tá? E o protocolo que está encapsulado aqui dentro, obviamente, está informado lá no campo protocolo, tá? Que está aqui, né? Vocês podem ver. Por exemplo, se o valor no protocolo lá for 6, quer dizer que é um segmento TCP que está aqui dentro. Se for 17, quer dizer que é um datagrama, tá? UDP que está aqui dentro. Tá? E aí, por consequência, informando isso, o dispositivo que vai processar essa informação já sabe qual é a estrutura que está aqui dentro. Então, aqui eu fiz uma pequena animação, né, que mostra como é que é a ideia desse encapsulamento do pacote IP, tá, dentro de um quadro, né, que vai ser utilizado para transmissão. Tá? Esse quadro, novamente, né, faz parte dos serviços de acesso à rede do modelo TCP/IP, né, tá? Então, que está abaixo da camada interredes. Aqui eu fiz um exemplo com o quadro Ethernet, que é um dos mais comuns, tá? Então, o quadro Ethernet, lá, como a gente viu na videoaula anterior, tem um cabeçalho, tem o campo de dados e tem o rodapé aqui, que é o Frame Check Sequence, né? A checagem de sequência, né? do quadro. O pacote IP tem um cabeçalho IP, obviamente, e um campo de dados, como eu acabei de mostrar aqui, né? Tá? Então, tem esse cabeçalho aqui e tem um campo de dados. O que acontece? O IP gerencia isso aqui, faz isso e repassa essa informação para os serviços de acesso à rede, que por consequência coloca esse pacote dentro do campo de dados do quadro para ser transmitido. Tá? E aí o quadro é transmitido,
No quadro tem informação de qual pacote que está aqui dentro, então por consequência lá, quando um dispositivo receber, ele vai saber desencapsular esses dados e vai saber lá que tem um pacote IP ali dentro, ok? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, pessoal. Tá? Bom, parte importante do IP também é a questão de roteamento, né? No inglês ali, IP routing, né? Ou routing, né? É o roteamento dos pacotes ou dos datagramas IP na interrede. Tá? Lembrando aqui que eu não falei internet, né? Porque tem justamente essa discussão, né? O que é a interrede e o que é a internet. Tá? Qualquer rede IP é uma interrede. Tá? Já a internet, aí geralmente a gente escreve daí em maiúsculo, tá? Internet, nome próprio, tá? É aquela rede mundial de computadores que a gente conhece, tá? Onde fazem parte, então, todos os computadores interligados nesta rede mundial. Tá? Então, para o roteamento de pacotes IP é utilizado um algoritmo de encaminhamento simples, que a gente chama de forwarding algorithm. Então, na prática, esse algoritmo faz uso de uma tabela de roteamento para definir o próximo salto, tá? Que é o hop. Então, para quem que ele vai transmitir essa informação, tá? Na sequência, tá? Para que o pacote chegue ao destino. Quando múltiplas destinações são escolhidas, tá? É destinado o roteador com a maior máscara de subrede. Quando a gente pode mandar por mais de uma rota, tá? Geralmente o dispositivo que pode mandar por essas duas rotas vai pensar, já que tem essas duas possibilidades aqui, eu vou mandar para o dispositivo que tem a maior máscara de subrede. É esse ou esse? Ah, é esse, então manda para esse. Ok? Se tem duas possibilidades, né? Não quer dizer que vai ter sempre duas possibilidades, tá? Bom, o algoritmo usado pode ser simplificado da seguinte forma. Então aqui tem um pseudo código, né? Da tabela ou do algoritmo de roteamento do IP. Tá? If, quer dizer, se, tá? N, que é o endereço, tá? É igual, né, a um dispositivo diretamente conectado na subrede, então entregue o datagrama, tá? Através da conexão dos dispositivos da subrede, ou seja, o roteador recebeu esse pacote, é para a subrede, o próprio dispositivo sabe onde que está esse destino e encaminha diretamente. Já senão, né, dentro do senão, então se não está nessa subrede, aí tem outras opções. Se a tabela de roteamento contém uma rota para esse destino, tá? Então manda o datagrama, tá? Conforme essa rota. Tá? Se diz lá, opa, sempre que for para esse endereço aqui, se o meu roteador lá dizer, opa, mandaram para esse, tem um pacote para esse endereço, e eu tenho uma rota para esse endereço, então obviamente manda por essa rota. Tá? Se não tiver essa rota, tá? Aí tem outras duas possibilidades. Se existe uma rota padrão, default route, né? Então mande esse datagrama por essa rota padrão. Se não tiver uma rota padrão, mande um erro, tá? Uma mensagem de erro para quem originou esse datagrama, dizendo, não conheço o dispositivo, não conheço esse endereço IP, não tem uma rota definida para esse IP e não tem uma rota padrão cadastrada. Aí, obviamente, ele não consegue encaminhar o datagrama, né? E, por consequência, ele não chega no destino. Tá? Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas, bom, pode ser que exista. Tá? Bom, pode-se criar, né, o que a gente chama de roteamento arbitrário, tá? Ou seja, a gente tem como configurar nos dispositivos, tá, regras dentro da tabela do roteamento. Tá? Aqui estão dois comandos, né, que é comum a gente utilizar em qualquer dispositivo desses que faça roteamento.
tá? Para adicionar regras, né? Então, o comando aqui seria route, tá? Add, que seria adicionar rota, tá? Do dispositivo 169.254.0.0 com a máscara de rede 255.255.255.0.0, desculpa, pelo dispositivo, placa de rede, né? Ethernet 0. Tá? Então, sempre que ele receber alguma coisa, tá? Nessa faixa de endereço, com aquela submáscara ali, máscara de subrede ali, ele vai encaminhar pela interface ETH0, que seria a placa de rede Ethernet. Se tiver mais de uma, obviamente, daí eles têm números, né? Geralmente, o computador, os mais comuns, tem uma placa de rede, mas servidores geralmente tem mais. Tá? E aí, cada placa de rede pode estar em subredes diferentes. Por isso que tem essa criação de rotas, né? Outro exemplo seria route add default gateway 71.46.14.1. Nesse caso, ele adiciona uma rota para um gateway padrão naquele endereço. Tá? Agora eu vou fazer algumas demonstrações relativas ao IP. Tá? Vou usar o comando ARP, tá? Que é um protocolo, então, Address Resolution Protocol, tá? Que ele faz, ele descobre, por exemplo, o endereço físico do vizinho. Tá? O comando aqui é ARP-A. Então, vou abrir uma tela de comando aqui. Vocês podem ir no executar do Windows de vocês e digitar o comando cmd. Tá? Vai aparecer essa telinha aqui. Tá? E aí vocês podem digitar comandos. Tá? O comando que eu vou mostrar para vocês aqui é o ARP-A. Tá? Bom, eu tenho mais de uma interface de rede aqui, na verdade eu tenho duas, vocês podem ver, né? A interface que está com o endereço IP 192.168.161 e a outra que está com o endereço de rede 169.254.240.53. Tá? Essa aqui é a minha placa Wi-Fi, tá? Uma placa de rede wireless. Tá? E essa aqui é a minha placa de rede Ethernet que não está conectada no momento. Por isso que ele ficou num endereço aqui que o Windows define como endereço privado interno. Tá? Sempre que ele coloca alguma coisa aqui 5169 é um endereço interno que o Windows definiu. Tá? Só para ele não ficar com 0000, que seria não endereçado. Então ele põe aqui um endereço nessa faixa, ok? Bom, então vamos olhar para essa interface aqui, né? Que é a minha placa Wi-Fi que está conectada à internet agora. Tá? O endereço IP que eu tenho na minha placa é esse aqui, o 192.168.161. Tá? Bom, e ele tem o seguinte aqui. Tá? Quais são os dispositivos que ele conhece? Tá? E que ele já trocou mensagem e ele conhece o endereço MAC. Com 192.168.1.1, que por sinal é o gateway e é o roteador que eu tenho aqui mais próximo de mim, o roteador Wi-Fi. Tá? E ele tem o endereço MAC lá, esse aqui. Ah, professor, por que ele tem que saber o endereço MAC? Lembrando, pessoal, que conexões Wi-Fi, né, são gerenciadas, então, por serviços de enlace de dados. Tá? Então, aqui são utilizados endereços físicos. Tá? Então, querendo ou não, sempre que o meu dispositivo aqui quer mandar um quadro Ethernet, tá? Ele vai utilizar o endereço físico dele com destino a um endereço físico que ele conhece. Ele conhece o vizinho aqui, está nesse endereço físico. Tá? Tem outros dispositivos aqui na minha rede, 192.168.1.209, que ele já conhece também o endereço MAC. Tá? Esse aqui que seria o Broadcast, que aí nesse caso ele utiliza esse endereço MAC aqui. E ele conhece esses outros aqui, tá? Que está aqui, está configurado como endereços
IP estáticos. Tá? Geralmente, então, todos esses outros são estáticos aqui. Ok? Esse aqui é um que ele provavelmente, o meu dispositivo aqui trocou mensagem com eles. Por sinal, é um celular aqui que eu já troquei, já usei, né, para vídeos, né, da videoaula, né, então ele conhece aqui o endereço MAC do meu celular, tá? E conhece o endereço MAC do meu roteador. Ah, professor, tem como provar isso? Que esse aqui é o endereço MAC do meu roteador? Tem, pessoal, tá? Eu vou copiar esse endereço aqui. Vou abrir um arquivo aqui no Notepad. Tá? Vou copiar aqui. Esse aqui seria o MAC Wi-Fi Router, né? Tá? E aqui vou colocar IP Wi-Fi Router, tá? Que é esse aqui, 192.168.1.1. Ok? Também vou colocar aqui meu IP, que é 192.168.1.161. Ok? Já deixei aqui direitinho, então, só para vocês verem, né? Tá? Então, e depois eu vou fazer alguns testes em cima disso. Ok? Bom, vamos para os outros comandos aqui e depois eu comparo com esse arquivo texto aqui que eu criei. Tá? Então, vamos lá. Outros comandos. Tá? Dá para a gente visualizar qual é o endereço IP do computador de vocês. Tá? E do meu aqui também. Tá? Eu estou usando o Windows, tá? Então o comando que eu tenho que utilizar aqui é o ipconfig/all. Para ver na tela, no terminal de comandos, tá, pessoal? Teria como vocês verem isso na interface gráfica do Windows lá também, né? Mas vou usar a linha de comando aqui só para vocês terem uma ideia. Se vocês usarem Linux, né, o comando aqui é o ifconfig, tá? Bom, vamos lá. ipconfig/all. Bom, ele listou um monte de coisa aqui, né? Tá? Vocês podem ver adaptador de rede Bluetooth, tá? Adaptador de rede Wi-Fi, conexão sem fio, não está sendo utilizada, conexão sem fio também não está sendo utilizada, tá? Adaptador VirtualBox aqui, não está sendo utilizada, Ethernet Hamachi, desconhecido, ó, tá? Então, isso que ele está utilizando. O que interessa aqui para nós é o Wi-Fi, tá? Então, vou lá mostrar para vocês. Sem fio, Wi-Fi, aqui, né? Então, aqui ele mostra o endereço físico do meu computador, ó, só para vocês terem uma ideia. O endereço versão 6, que o meu roteador aqui permite a utilização do IP versão 6, e o endereço IP na versão 4, 192.168.1.161. Opa, eu queria mostrar o arquivo de texto. 192.168.1.161, é exatamente esse. Então, os dois comandos aqui deram o mesmo resultado. Aí é interessante também aqui ver que ele mostra, opa, máscara de subrede. Tá aqui o valor. Então, classe C, como eu havia mostrado para vocês antes. Tá? Esse endereço IP aqui, né, tá, pela rede Wi-Fi aqui, ele não é eterno, tá? Ele pode mudar. E aí ele expira em algum tempo. Tá? Então, vocês podem ver aqui que vai expirar, tá, às 2 horas da manhã. Tá? Também tem informação aqui quem é o gateway padrão. Tá aqui, ó. 192.168.1.1. Opa! Por sinal, é o IP do meu roteador. Tá? Sempre vai ser. Tá? E assim por diante. Tá? Bom, mostrar outro comando aqui e depois na sequência eu vou fazer uma captura. Tá? Dá pra gente ver também o exemplo de tabela de roteamento, tá, que o meu computador tem. Lembrando que o meu computador aqui não está fazendo roteamento, tá? Então é meio sem sentido mostrar isso para vocês, mas só para vocês terem uma ideia que dá para a gente fazer isso, né? Tá? Então, no Linux bastaria vocês escreverem route -n, no Windows bastaria escrever route print. Então vamos escrever lá, route print. E aí ele mostra a tabela de roteamento dele, tá? Bom,
IP versão 6, né? Não interessa. Aqui IP versão 4. Lembrando, né, que ele vai mostrar aqui várias interfaces, né? O que interessa para nós, que eu estou mostrando aqui para vocês, não era esse aqui, é o 2, tá? Esse aqui, tá? Então, 2, vamos ver onde é que ele mostra, aqui, deixa eu só me achar. Tá, é o que tem endereço 192.168.161. Aqui ele coloca não como 2, mas coloca como endereço IP, né? Aí ele diz aqui o seguinte, ó. Todos os endereços que forem a partir, tá, dessa interface aqui, devem ser encaminhadas para o 92.168.1.1, que é obviamente o meu gateway. Então, todo o tráfego de pacotes IP que o meu computador gerar aqui, para quem que ele manda? Para o 92.168.1.1. Tá? Ele que vai saber para quem que tem que enviar depois. Tá? Porque é ele que gerencia a rede. Então é meio lógico. Tá? O meu celular aqui tem conexão à internet só por causa do meu roteador. O meu computador tem conexão à internet só por causa do roteador. Se eu quiser mandar alguma coisa do meu computador para o celular, através do roteador. Então, é meio lógico que todos os pacotes IP, tá, que não forem locais, obviamente, né, se for local, daí não faz isso, tá, vão ser mandados pro roteador. Ah, e se for local? Ó, se for local, 127.0.0.1, que é o localhost, aí é para utilizar, para mandar para a interface localhost, que obviamente é o meu próprio computador. Ok? Bom, agora eu queria mostrar para vocês, então, exemplos de capturas. Tá? Então, para isso, eu vou usar aquele mesmo software que eu terminei na videoaula passada, que é o Wireshark. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui está o Wireshark aberto. O que eu vou verificar é justamente se o que eu falei lá, que todos os meus pacotes estão indo para... passando pelo roteador, é verdade. Como é que eu posso ver isso? Bom, lembrando, pacotes IP, né? Tá? São solicitações para endereços IP. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou capturar esses pacotes. Aqui estão mostrando todos os pacotes, tá? E eu vou pegar um endereço qualquer aqui, que não seja interno. Tá? Então, sei lá, não pode ser esse 192, alguma coisa. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um ping aqui. Ping, que é uma solicitação, tá? Para www.ufsm.br. Tá? E aí vocês conseguem ver o endereço IP aqui. 200, tá? E ele capturou lá no Wireshark. Tá? Porque eu tenho como ver isso. Então eu vou colocar aqui IP... address, vou colocar, isso aqui é um filtro, tá? Vou colocar então o endereço que eu acabei de fazer, o meu ping, tá? Assim, eu vou parar aqui, pessoal, porque não, eu vou mostrar só esses pacotes mesmo, tá? Esse aqui é o que eu acabei de fazer, tá? Então eu fiz o ping, obtive as respostas aqui, tá? E capturei os pacotes através do Wireshark, tá? Então, lembrando, né, que eu havia comentado, né, que é o ICMP, tá? É o protocolo que está encapsulado dentro de um pacote IP, tá? Para essa solicitação de ping aqui, que é a verificação de latência, então, da conexão, da conexão, mas é sem conexão, né, como eu havia comentado, que IP é sem conexão, lógica, né, então, que seria algo que foi gerado um pacote IP para esse destino, o destino respondeu e assim eu tenho como medir a latência. Tá? Foi enviado aqui 1, 2, 3, 4. Tá? Pacotes IP, e aí vocês veem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, por que são 8? Tá? Porque a request é o meu computador e a resposta. Meu computador, resposta. Meu computador, resposta. Meu computador, resposta. Vamos abrir o primeiro aqui. Tá? Como é que eu sei que é o do meu computador?
IP origem 192.168.1.161. Opa, esse é o endereço IP do meu computador. Destino 218.147.118. Que endereço IP é esse? É o servidor ufsm.br. Vocês podem ver aqui, 218.47.118. Tá? Então foi para lá o que a gente chama de ping. Tá? E a UFSM respondeu com o eco do ping, que muitos aqui também chamam de pong, que é a resposta. Tá? Ó, mudou aqui a questão do endereçamento. Ó. Esse pacote aqui era do meu computador para o servidor da UFSM e aqui o de baixo do servidor da UFSM para o meu computador. Tá? Bom, tem como vocês verem todas as informações aqui do quadro Ethernet, do IP e do protocolo ICMP. O protocolo ICMP não vou explicar para vocês porque não é do interesse. Do interesse aqui para nós é o IP e o Ethernet, a questão do endereçamento físico e endereçamento lógico. Eu havia comentado para vocês que tudo que sai do meu computador aqui vai para o roteador. O roteador tem um endereço lógico e um endereço físico. Quando eu fiz o ping para a www.ufsm.br, que é o endereço lógico. Eu não fiz o ping para o meu roteador, então. Eu fiz o ping para o servidor da UFSM. Tá? Só que é lógico, isso é óbvio, tá? que esse pacote foi colocado dentro de um quadro Ethernet, tá? E foi mandado então pela minha conexão Wi-Fi aqui do meu computador com o roteador. Então é óbvio que na origem, tá, dessa solicitação de ping, o pacote IP que teve origem no meu endereço IP e destino no endereço IP do servidor da universidade vai ter como origem o meu endereço MAC físico no quadro Ethernet e como destino físico o meu roteador Wi-Fi, porque é a conexão de enlace. Como é que eu posso provar isso? Vamos lá. Endereço físico da minha placa de rede wireless. Meu Mac. Aqui está como traço, tá? Mas lembrem, né, que a notação oficial é 2 pontos, tá? Esse aqui é o origem, destino, físico. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar esse pacote que tem origem e destino exatamente como eu coloquei, tá? Lógico. E agora vamos ver se esse origem e destino físico tá certo. Tá? Então, origem 6432A8A062B1. Tá? Vocês podem ver aqui Intel Corporation, quer dizer que a minha placa aqui é da Intel. Vamos ver se tá certo. Source aqui, né? 6432A8A062B1. Perceberam? Exatamente o mesmo. Né? E agora vamos ver se o destino é esse aqui. Vamos lá. Destino. TP-Link, que o meu roteador aqui é TP-Link. D8, 07, B6, 2B, 75, 8D. Olha ali, pessoal. Exatamente isso. Tá? Então, espero que vocês tenham percebido, né? Que essa ideia de endereçamento físico e endereçamento lógico funciona mesmo. Tá? Endereçamento físico aqui para conexões de enlace. Tá? Daí depois eu tenho um pacote IP aqui dentro do quadro. E endereçamento lógico dentro do quadro IP. Tá? Aqui vocês podem ver as outras informações também, né? Lembrem que eu falei que os primeiros 4 bits é de versão. Aqui está a versão 4. Header length está aqui a informação. DSCP está aqui a informação. Então, sem notificação de congestionamento, identificação do pacote, tamanho do
pacote, flags, tudo em 0, fragment offset, não tem fragmento, time to live 128, tá? E o protocolo que está encapsulado, que é o número 1, tá? Que seria o ICMP, como eu havia comentado antes. Já fechei. Eu tinha mostrado a página antes da IANA, né? O 1 seria então o ICMP. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? Na volta aqui, né? Obviamente, né? Que daí vai ter o endereço de destino lógico, que é o meu computador, tá? E o endereço de origem é o computador do FSM. E aqui o interessante, né? Na volta, o pacote vem, obviamente, do roteador, do meu roteador, para o meu computador. Então é lógico que esse pacote na volta, que ele foi reencaminhado pelo meu roteador por último, é esse que eu recebi. Então, provavelmente, tá? Quando eu abrir esse pacote aqui, em termos de endereçamento MAC, vai estar lá, source, o meu roteador. Ok? Mesmo sendo a origem lógica, né? O servidor da UFSM. Certo, pessoal? Bom, pessoal, de explicação do IP, tá? E de comandos do IP, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Tem mais outros comandos de rotas de IP, né? E visualização dessas rotas, que eu vou passar nas próximas aulas, tá? A gente vai fazer algumas aulas práticas, tá? Que eu vou demonstrar algumas coisas também, né? Através das videoaulas disponíveis aqui no YouTube, tá? Mas por enquanto, nessa parte de teoria do IP, era isso que eu tinha para mostrar. Na próxima videoaula, tá? A gente vai abordar então o TCP e o UDP, ok? Era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima videoaula.